sequência, o mundo aguarda por um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, muito bom dia ao senhor, prazer tê-lo conosco aqui. Feliz ano novo para o senhor, um ótimo ano também, com muita saúde, realizações. Professor, essa questão aí, já estamos chegando quase no 4º ano praticamente, né? O senhor vislumbra agora uma solução, claro que vai ser muito negativa para a Ucrânia, mas poderá haver uma solução? Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer conversar com vocês, um feliz 2026, não é? É um conflito que já se arrasta há bastante tempo. Nós vemos aí uma diminuição cada vez maior do interesse dos Estados Unidos na manutenção deste conflito. Afinal, Washington conseguiu algumas coisas em razão deste conflito. Em primeiro lugar, manteve ali uma luta por procuração, uma guerra por procuração contra um inimigo de Washington, que é a Rússia, e também, por tabela, a própria China nesse processo todo. Em segundo lugar, eles conseguiram fazer com que os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, passassem a gastar mais dinheiro na aquisição de equipamentos militares, em razão do aumento do seu compromisso com defesa, e com isso subir aí o incremento no número de aquisições de armas fabricadas pelos Estados Unidos. Em terceiro lugar, reduziu aí a questão da dependência dos europeus com relação à Rússia, uma redução que foi prejudicial aos europeus, mas que com certeza aumentou a relação comercial entre Estados Unidos e Europa no aspecto da energia. Então, quando Zelensky olha para essas 3 consequências que já conseguiu aí fazer com que os Estados Unidos alcançassem o sucesso que pretendiam nessa operação, ele se encontra numa sinuca difícil, né, num momento difícil, justamente porque passa a perder apoio dos Estados Unidos, que é o seu principal fornecedor de equipamento, e nota que a Europa, apesar de todo o discurso de querer aí manter a guerra, se vê basicamente incapacitada na sua possibilidade de manter um conflito armado contra a Rússia. E aí se utiliza de toda uma retórica nesse processo. Então, Putin sai desta situação como um grande vencedor e Zelensky perde aí não somente o território, mas a Europa também perde, junto com essa situação, o seu reconhecimento como uma potência global. Professor, para além aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente acabou de exibir uma reportagem falando também de uma tensão que existe ali entre a China e Taiwan. No mundo como um todo, 2025 foi marcado por mais conflitos e qual é a preocupação que isso traz para a gente para 2026? Contrariamente ao que todo mundo fala, né, eu acho que a gente vive num mundo que, apesar de nós termos potências nuclearmente armadas, nós temos uma situação muito mais pacífica do que era o mundo no período entre guerras há um século. Então, nós vemos que, nesse sentido, a situação global tem aí estes elementos de discórdia que podem, e aqui é a grande preocupação, eventualmente tornar-se nucleares, mas o que nós observamos é que as potências nuclearmente armadas têm aí tentado impedir que o conflito escalasse, né? Então, você vê, nestes 4 anos, nós vimos várias vezes o presidente Putin falando a respeito de uma escalada nuclear e jamais acontecendo, inclusive por imposição ali do apoio de Pequim à sua ação dentro da guerra da Ucrânia. E nós notamos também que existe uma contenção, por exemplo, na parte da Rússia, no sentido de não querer expandir a guerra para atingir os países membros da OTAN, que já poderia ter acontecido, até mesmo por eventuais erros militares, né, que podem acontecer numa situação dessa. Então, eu acho que existe, por parte das potências globais, uma compreensão de que uma guerra mundial seria extremamente danosa e, por essa razão, eles têm sido mais contidos nesse processo. Agora, isso não impede que haja aí estes conflitos de procuração e, particularmente, levando em consideração que nós observamos um declínio geopolítico dos Estados Unidos e que, neste governo Trump,
tenta reverter isso, mas que com as medidas adotadas simplesmente faz com que este declínio ainda se acelere mais, porque passa a ver os Estados Unidos como uma potência não de paz, como sempre os americanos quiseram reafirmar-se dentro de um contexto global depois de 1945, mas um dos grandes responsáveis por manter conflitos em áreas onde não deveria acontecer. Vide a situação da Venezuela, vide os outros conflitos que vão acontecendo pelo mundo e particularmente a grande deterioração dos Estados Unidos e de sua imagem global em razão do apoio a ação do primeiro-ministro Netanyahu em Israel, que prejudicou muito a imagem global dos Estados Unidos, e isso foi reconhecido, inclusive, pelo próprio presidente Trump, quando esteve no parlamento em Israel, dizendo que você não pode brigar com o mundo e chega uma hora que você precisa buscar a paz justamente para criar uma percepção global mais positiva. Professor Marcos Vinícius, agora a pergunta do nosso comentarista Fábio Piperno. Inicialmente um grande 2026 ao meu grande amigo Marcos Vinícius, que já está no ano de 2026 há muito mais tempo que nós, né? 12 horas à frente. Mas, Marcos, eu concordo com as tuas análises, mas eu queria te perguntar uma coisa. Do ponto de vista dos perdedores, me parece que até aqui, principalmente em função, como consequência, né, da guerra lá na Ucrânia, a Europa até aqui teria sido a grande derrotada, até não tanto do ponto de vista militar, mas principalmente porque Trump obrigou, por exemplo, a Europa a ampliar os seus gastos com defesa para até 5% do PIB no momento em que a economia europeia está extremamente fragilizada. E eu gostaria de saber de você se a gente não vive um momento em que, por enquanto, pelo menos, a escalada retórica, ela é muito mais grave do que as ações de fato. Porque quando Xi Jinping fala claramente em anexar Taiwan, a pátria-mãe, quando Trump estaciona boa parte da sua frota marítima nas costas da Venezuela e quando Putin ameaça expandir o conflito, eles estão acenando para fatos extremamente graves, mas que, por enquanto, não ultrapassaram o campo retórico, felizmente. Bom dia, Fábio. Um prazer conversar com você sempre. Um feliz 2026. A sua análise é correta, mas a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, que a nenhum desses três, Estados Unidos, Rússia e China, interessa um conflito global. Para os chineses, né, e você usou o termo anexar, o termo não é este, né, porque desde que a China voltou ao contexto global e às Nações Unidas, existe um reconhecimento de todas as nações das Nações Unidas, aos 193 países, de que existe uma só China. E que Taiwan é uma província da China. Então, você tem aí uma meia dúzia de países que ainda mantêm relacionamento diplomático com Taiwan, mas nós sabemos que isso não é sustentável no longo prazo e que a China clama isso porque faz parte do contexto histórico de reconstrução de uma só China, não é? Embora pode reconhecer que, eventualmente, na reincorporação de Taiwan, a China você terá ali aquilo que eles aplicam em Hong Kong, de um país com dois sistemas. Então, é um assunto doméstico para a China e, por essa razão, que a relação com os Estados Unidos se torna conflitiva, porque a China entende isso como uma intervenção nos seus assuntos domésticos. Agora, por outro lado, na questão da Rússia, você tem um aspecto de direito internacional e de ruptura do direito internacional, uma vez que desde 1945 se estabeleceu que não poderia haver mais guerras para ampliação territorial, mas somente em questão de legítima defesa ou quando autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que não é o caso. Mas, depois da guerra do Iraque, viu, Fábio, aquela história do presidente Bush de querer fazer uma ação preemptiva sob a alegação de que eventualmente poderia ser atacado, Putin utiliza a mesma lógica e também foi repetida por Netanyahu na questão da agressão ao Irã.
justamente dizendo que, diante da possibilidade eventual de um ataque que não se sabe quando vai acontecer, você toma o território e você faz uma ação militar neste processo. Então, a ação ali da Rússia é de acordo com o direito internacional, totalmente legal, mas reconhecida também por muitas analistas que, de alguma forma, Putin teria legitimidade para fazer isso, porque a Ucrânia se encontra dentro da sua esfera de influência e, obviamente, que se nós observássemos uma situação semelhante do México querendo tornar-se parte de uma aliança militar com a China ou com a Rússia, os Estados Unidos provavelmente teriam uma ação muito semelhante nesse processo. E na questão venezuelana, você tem aí um outro absurdo, porque não existe um conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Trump tentou vender inicialmente como uma questão de drogas e ficou apurado, e todo mundo reconhece isso, e muita gente que disser o contrário é porque não viu a análise que existe nesse sentido. A Venezuela não é um país que é o principal exportador de drogas, mas é um ponto ali de troca, né, de embarcação, esse tipo de coisa, mas não chega a ter um impacto enorme dentro dos Estados Unidos, e a gente sabe que a questão de drogas tem muito a ver com os erros da política doméstica, uma vez que precisa se combater também o consumo da droga no que recebe, né, no consumidor, porque se você olhar, China e Rússia não têm os mesmos problemas da mesma maneira que os Estados Unidos com relação à entrada de drogas nos países. E por essa razão ele não conseguiu justamente convencer de que a questão da Venezuela era a de drogas. Aí ele partiu para um discurso da tomada do petróleo, que inicialmente ele chamou de lixo, mas depois entendeu que talvez fosse interessante para os Estados Unidos terem o controle da maior reserva de petróleo do mundo. Só que, novamente, enfrentou aí o problema de que as empresas de petróleo não gostariam de entrar numa Venezuela, porque mesmo após a troca de regime, você sabe que terá aí um período longo de instabilidade. Então, a flexão de músculo que Trump faz aqui na questão da Venezuela é justamente dentro daquele contexto da doutrina de segurança dos Estados Unidos, em que ele quer garantir aí que China, que é eventualmente a maior presença econômica na América do Sul, se sinta aí de alguma forma ameaçada nesse processo todo. Então, são interesses e objetivos diferentes e, claro, que nessa situação toda nós vimos que a Europa se enfraqueceu cada vez mais, mas também os europeus não têm muitas possibilidades contrárias, porque existe ali, infelizmente, uma relação de vassalagem entre Estados Unidos e os países europeus, particularmente pela presença militar dos Estados Unidos em vários países europeus. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que ao longo deste ano a gente volte a conversar muitas vezes. Feliz Ano Novo para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço, um feliz Ano Novo para todos nós.